mas que foi uma parada que eu curti pra caramba. E usei isso de forma criativa, né? Coloquei isso no meu livro. Só que eu adicionei ayahuasca, porque foi uma outra experiência que eu tive também. Teve? Tive. Eu quis ir atrás disso. Faz quanto tempo isso aí? Meu filho tinha nascido, devia ter 1 ano, meu filho. Tá. Então foi em 2018. Tá, faz um tempo então. Foi a única vez? Foi a única vez. Eu só fui pra ver qual que era mesmo. Porque o meu personagem do livro, ele tinha lembranças e sonhos de coisas que ele não fazia ideia de outra época. E ele ficou sabendo que um amigo dele, um amigo, tinha ido num cara que fazia regressão, fazia essa coisa da linha do tempo que eu te expliquei, junto com a ayahuasca, que não foi o caso. Mas que isso desbloqueava um outro mundo, né? E ele foi fazer essa experiência e ele realmente consegue desbloquear. Porque quando eu fui tomei a ayahuasca, que são 3 doses, né? Eu tomei só 2. A terceira eu não consegui tomar. Porque tava passando muito mal? Não, eu entrei numa bad trip muito ruim. Eu falei, quero ir embora. E o cara falou, você não pode ir embora assim, não pode dirigir. Você não pode dirigir, não tem como. Muito louco. Aí ele esperou, eu fiquei lá com ele, sei lá quanto tempo, 1 hora, 2 horas, até baixar a parada. E ele fala, cara, como você tá? Tá bem? Eu vou dirigir. Aí eu fui dirigir. E nem tava tão bem pra dirigir. Eu menti pro cara. Porque eu olhava às vezes pro velocímetro, olhava pra frente, sabe aquele efeito caleidoscópio assim, cara? E eu fui muito devagarinho pra casa, cheguei em casa, vomitei pra caramba, e aí fui dormir e fiquei bem. Mas lá, cara, tu viu uns bagulho? Dose, nossa, velho, muito louco, cara. A primeira dose era como eu tava aqui com você, você começa a ter uma acessibilidade absurda em você. Eu comecei a ver grama crescendo no meu braço, sabe? Cogumelos assim na minha mão. Só que, assim, não é que você tá... Nossa, tá acontecendo. Você sabe que aquilo não tá acontecendo, mas você tá vendo. Você tá consciente das paradas. Eu olhava pra uma coluna tipo essa, é como se eu olhasse ela, eu visse ela de frente e por trás. Eu via todos os ângulos dela. E aí comecei a escutar Cara, tinha um grilo no meu ouvido. Porque tem uma música que fica tocando de fundo, que eles colocam, que é meio natureza, percussão, umas coisas meio de índio. Você entra numa... E depois eu perguntei, tinha um grilo, cara, dentro daqui da sala? Não tinha. Tava dentro do meu ouvido, cara. Eu escutava perfeitamente um grilo aqui, eu mexi, não tinha nada. Caralho, e aí comecei a conversar comigo e 2 eus ou 3 eus comigo. Era 3 eus e a gente trocando uma ideia e, tipo, profundo sobre trabalho, sobre a vida, sobre o que tava, não sei o quê. Foi demais. Aí começou a passar o efeito, é a hora de você tomar a segunda dose. É 1 hora com uma dose, aí um negócio horrível, parece barro. Mas aí na primeira ali tu tava legal, tu tava tendo uma experiência... Aí fui pra segunda. Aí na segunda, meu filho tava com 1 ano, né? Ou menos de 1 ano de nascimento. E eu comecei a entrar numa neura. Porque lá não tinha sinal de celular, porque era no meio do mato, né? Falei, cara, meu filho tá passando mal, cara. E eu tô aqui, estão tentando me ligar, ele tá no hospital. Eu comecei a criar toda uma história e aquilo foi aumentando. Eu tenho que ir embora. Esperei passar essa 1 hora e falei, cara, eu tenho que ir embora. E nessa neura ele falou, calma. E aí fui abaixando, até ficar mais tranquilo e fui embora. Mas, cara, essa segunda dose não foi nada legal, cara. Eu vi porque eles falam, aquilo amplifica pra caramba o que você tá sentindo. Eu imagino que sim. Eu tenho medo dessa porra, porque que nem de não voltar, né? Hã? Não é nem de não voltar. É bom. Eu vi eu vi o Niso Neto, acho que é Niso Neto, né? Falando lá sobre o filho dele e tudo mais. Falei, caralho. Mas não, eu entro numa de, porra, eu já tenho várias questões comigo mesmo, tá ligado? Que eu não sei se... Por exemplo, eu sinto muita... Se eu entrasse numa bad, que nem essa daí que tu tá falando, pô, meu filho tá passando mal. Primeira coisa que ia vir na minha cabeça é, caralho, minhas filhas estão lá no sufoco e eu tô aqui tomando aí a ayahuasquinha. Foi isso que eu pensei. Porra. Falei, porra, como que, cara, que responsabilidade a tua, cara. Ele tá precisando de você aqui. Aquilo foi aumentando na minha cabeça. Aí virou uma culpa fudida, fudeu tudo. E aí aquela culpa, aquele sentimento ruim. E aí vem outras coisas de ruim, de seres meio malignos aparecendo no meio. Eu falei, cara, não sei o quê. Aí veio um monte de coisa, né? Todo background cristão de demônios e duendes e não sei o que, uma mistura toda. E eu falei, cara, que eu preciso ir embora. Ver uns seres malignos deve ser uma parada, porra, tá maluco. Ainda mais que você meio que fica preso nesse bagulho tempão. Cara, mas a primeira dose, você assistiu o primeiro Doutor Estranho? Assisti. Lembra aquelas coisas caleidoscópicas? Era muito parecido com aquilo, cara. Aquelas coisas quebrando em várias cores e a coisa, tipo, seu rosto quebrando em várias partes, meio cubista. E aí tu vê uns seres também nessa hora aí? Não, seres não, era mais uma viagem minha comigo mesmo, assim, tipo, parecia uma viagem psicodélica, assim, tipo, algum clipe psicodélico dos Beatles, assim, mas é uma sensação boa, cara.
sensação de alegria, assim. É? Por isso que eu fui na segunda dose de boa. Aí a terceira eu falei, Não vou nem tomar, foder, não tem que ir embora. não vou tomar nem a pau, cara. É, não, eu sou cagão pra caralho nessas Porque, paradas. pô, maconha, cara, meus amigos da comédia fumam pra caramba. Nunca bateu nada em mim, cara. Já tentei, tá? Isso depois de velho, né? No camarim, toma, puta, nada. E eu falei, cara, a ayahuasca não vai pegar muito. Pegou, né? Não, mas era assim. Eu tomei, passou uns 20 minutos e falei, pega nada. Entendi. O cara falou, calma. E eu falei, pega nada. De repente, falou, nossa, cara. E é um lugar escuro, você fica sentado. Tem fogueirinha? Não tinha figurinha, não. Não tinha. E aí, cara, é uma viagem. Mas eu tenho medo também. Chá de cogumelo, essas paradas, não sei se eu experimentaria, não. Essa foi a única experiência. Essa e um pedaço de um papelzinho que me deram uma vez numa virada de ano também, que deu uma viagem muito curta, assim, pra mim. Bom, eu sou cagão. Eu tenho uma medo dessa porra aí. Porque eu sei que tem uma porrada de coisa que eu tenho que resolver comigo mesmo. Pois é. E eu tenho medo de quebrar ao resolver, tá ligado? Ou passar por um período que eu vou ficar meio inútil, tá ligado? Porque veja. Esse período que você vai estar loucão, é Eu isso? não sei, porque assim, eu tenho medo de encontrar, de lidar com os bagulho que, porra, que eu tive maior trabalho pra fazer eles sumirem. Tá ligado? Vai aparecer mesmo, cara. Então, e vai aparecer mesmo. Vai aparecer. Né? Eu, porra, trabalhei pra cacete pra jogar essa porra o mais fundo possível e vou lá procurar essa porra, tá ligado? Acho que é melhor, por enquanto não, segura a onda aí. Aquela lesma que você jogou sal, lembra? Lá, quando você era criança? Isso, puta merda, essas merda aí. Tipo, e daí pra pior, né? Então, porra, não, depois quando eu tiver mais tranquilo, e eu não sei se essa hora chega, né? Quando a vida tiver mais suave, aí eu penso em fazer algum bagulho assim. Entendi. Mas vida suave, cara, não sei se isso chega mais, porque a gente sempre tá procurando Bolando, a próxima coisa, né? Então, porra... Eu vendo meu pai, não sei como que é teu pai, cara, mas eu vejo meu pai e ele tristão por não ter responsabilidades, não ser solicitado, cara. Eu vejo uma tristeza tão grande nele, cara. Eu acho que eu meio vou ser isso também, cara, porque ele fica arranjando coisa pra fazer e agora que ele tá doentinho e tal, ele não consegue mais fazer a parada e se sente mal de não poder ajudar. Aí chora, filho, eu queria estar ajudando você. Quer cuidar das plantas, não consegue, cai aqui e quer cuidar, consertar uma coisa aqui. Ele me ajudou a fazer esse cenário. Uhum. E não consegue mais fazer, subir numa escada. É impossível pra ele. Escada pra consertar, não é Teu pai impossível. tem quantos anos? Fez 80. Fez 80 mês passado. Meu pai é um pouquinho mais velho, só que meu pai tá com Alzheimer. Sério? Então ele Avançado ou não? Cara, ele lembra de várias paradas, mas a maioria ele não lembra não, sabe qual é? Vira e mexe ele pergunta... de vez em quando ele tem umas crises. Então, por exemplo, a última que eu tomei conhecimento foi uma que ele tava com meu irmão, ele tava aqui em casa, em São Paulo, eles moram lá no Rio, né, no interior. Aí tava minha mãe e meu irmão dirigindo e ele dentro do carro. E aí ele vira pro lado e fala assim: o que eu tô fazendo aqui? Nossa. Tá ligado? Umas paradas assim, quem é você? Pro meu irmão, tá ligado?